Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma aula aqui no canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Gisele Maués e na aula de hoje nós vamos aprender as 3 maneiras de fazer um acabamento na saia reta na parte aqui da cintura. Vamos falar de cós anatômico, cós reto e revel. Bom, se você ainda não viu a aula onde eu ensino a construção dessa modelagem, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você assistir depois dessa aula que está bem explicada, bem detalhada, e lá eu mostro toda a construção de acordo, né, com todas as medidas certinho, tá? Então aqui eu tenho o molde base de uma saia reta, tá? E aqui nessa aula de hoje eu vou mostrar para você como você pode fazer o acabamento aqui de cima, tá? A gente tem 3 opções, como eu já tinha dito, né? Que é o cós reto, que é o cós anatômico, que acompanha aqui a curvatura, né, da cintura e do quadril, e também o revel. Bom, vou falar primeiro aqui do cós reto. Ele é bem simples, tá? É um cós que deixa a peça muito bonita. A cintura, né? Quem tem a cinturinha assim mais acentuada, esse tipo de cós fica muito bonito. Ele é colocado uma tira, como o próprio nome diz, uma tira reta mesmo aqui em cima, tá? De geralmente 3 centímetros. E o fechamento é feito nas costas ou na lateral, porque dá também para colocar um zíper na lateral, ok? Eu particularmente gosto mais de fechamento nas costas. Mas isso aí é a critério, né, de cada um, ok? Então eu vou explicar daqui a pouco o passo a passo de como construir esse cós. O outro cós é o cós anatômico, tá? Então ele já é um cós que faz parte da saia. Diferente do cós reto, que é colocado, a gente não mexe no desenho, né, da modelagem, ele é apenas colocado, ele é uma coisa reta. O cós anatômico, ele vai ser recortado e essa parte aqui ela vai virar o cós. Então, vai cortar o molde, tá? Você vai decidir aqui quanto você quer de cós, pode ser 5, pode ser 3. Eu aconselho que seja mais de 3, tá? Para que isso aqui fique tipo como se fosse uma pala, deixa a peça mais bonita assim. Porque se for para deixar fino, mas antes fazia um cós com um cós reto, né? Então, eu acho que fica mais bonito o cós anatômico quando ele é mais largo, acima de 3 centímetros, 4, 5, até 6 centímetros também fica bom, e às vezes até mais também, que aí já faz como se fosse uma pala, ok? Então, ele é um recorte que fazemos no molde, e aí essa parte aqui, ela é entretelada na maioria das vezes. A gente cola a entretela para ela ficar mais estruturada, ou então faz um forro com o próprio tecido para ele ficar mais durinho, mais encorpado. O outro tipo de acabamento é o revel. O revel deixa a peça muito elegante, é um acabamento interno semelhante ao cós anatômico. Ele vai acompanhar aqui o desenho, só que a gente não corta a modelagem. A gente só faz tirar aqui uma cópia desse desenho e é costurado aqui em cima, e o acabamento é todo interno, tá? Eu já usei esse tipo de acabamento aqui no canal para fazer blusa. Então, eu gosto muito desse tipo de acabamento aqui também na saia. Eu acho que fica muito bonita, a saia fica mais longa, né? Alonga a silhueta, disfarça a barriguinha também. Então, eu gosto muito. O fechamento também pode ser nas costas e lateral também com o revel, ok? Na verdade, todos esses 3 tipos de acabamento o fechamento pode ser tanto nas costas quanto na lateral. Bom, então começando aqui primeiramente com o revel. O revel, você vai tirar aqui uma cópia, né, dessa parte aqui da modelagem, né, da saia. Você pode fazer isso já na modelagem, tá? Como eu tô fazendo aqui. Ou então pode fazer já quando você for costurar a peça. Quando o tecido já estiver cortado, não tem problema também, ok?
Mas é bom fazer na modelagem, porque aí já fica separadinho. Bom, o que eu vou fazer aqui, ó? Então, aqui eu vou só passar um piloto aqui para ficar melhor para visualizar, tá? Eu vou fazer a marcação aqui do alto quadril. Minha lateral aqui da minha cintura. Pronto, então eu fiz aqui uma cópia dessa parte aqui, tá? Olha só. Ok? Agora eu vou decidir aqui o quanto é que eu quero que o meu revel tenha de tamanho. Um bom tamanho para revel é 6, tá? 5, 6, porque aí dá pra fazer um acabamentinho aqui até virando 2 vezes, ou então só fazer um zigue-zague na ponta, ou então uma overlock. Vou deixar aqui com 6 centímetros. Vou fazer com lápis, primeiramente. Aí você vem fazendo isso aqui, ó. Marca 6. Vem encostando aqui. Marca 6. Então, aqui eu tenho meu revel da frente. Olha só, tá uma cópia da minha frente. Então, aqui eu tenho a dobra do tecido. Eu vou tirar essa pontinha bem aqui. Então, aqui eu tenho a dobra do tecido. Então, aqui eu tenho a dobra, certo? Então, eu vou dobrar o tecido e vou posicionar aqui, porque aqui eu tenho só 1/4 do molde, certo? Então, aqui já tenho a frente. Agora, eu vou fazer aqui as costas. Olha só, aqui eu tenho a pence. Eu vou ter que passar essa minha pence pra cá, pra cópia, tá? Eu vou usar aqui uma carretilha, tá, gente? Isso aqui é muito importante vocês terem, ok? Ela vai fazer a marcação aqui no meu papel. Eu vou vincar aqui em cima, ó. Fazer com força, vai tipo furar o papel e vai fazer a marcação aqui. Então, eu vou estar fazendo uma cópia. Não dá pra ver, eu acho que vocês não estão conseguindo enxergar, mas eu tô vendo aqui direitinho, vou acender aqui, tá? Então, eu fiz aqui, ó, tirei uma cópia dessa parte aqui pra cá, tá? Por isso que eu aconselho você fazer a marcação do alto quadril, porque aí você já tem esse limite aqui do alto quadril, você copia mesmo só daqui pra cá, tá? Então, ó, tá encaixando direitinho. Ok? E agora eu vou vir fazendo a marcação aqui dos meus 6 centímetros, né? Porque foi 6 centímetros que eu marquei na frente. Aí eu venho aqui, ó. Marco na lateral aqui 6.
e venho encostando aqui. Pode passar por cima da pence, não tem problema. Porque depois eu já vou explicar uma coisa muito importante aqui, porque no revel essa pence não vai existir, tá? Então, só pra... Eu vou pular, na verdade, a pence, tá? Então, eu vou cortar agora. Antes de cortar aqui, eu vou cortar toda essa parte aqui que eu desenhei. O que vai acontecer aqui? Eu vou fechar a pence. Porque no meu revel ela não vai existir. Porque eu já vou ter que colocar esse revel quando a saia já estiver certa. Quando a pence aqui já estiver fechada. Quando já tiver tudo certinho, aí sim eu vou colocar o revel. Por isso que eu falei que é importante no revel e no cós reto, já antes de colocar, já deixar tudo certo, prova, ver se tá tudo ok. Quando já tiver certinho aqui, aí que coloca o acabamento, tá? Então, aqui eu vou fechar essa pence. Fechar. Ok? Pegar aqui uma fitinha, colocar aqui para ficar melhor para visualizar. Certo? Então, aqui tá normal. Aí eu vou fechar aqui. Por quê? Porque no meu molde aqui da saia mesmo, essa pence vai estar fechada quando eu colocar o revel. E agora sim eu corto. E o meu revel já vai ficar com o desenho certinho que vai ficar aqui. Então, olha, eu vou fechar a pence aqui pra você ver. Fechei aqui. Vai ficar assim, ó. Então, aqui eu tenho frente e as costas. Vou fechar a pence, posso fazer o meu revel já na modelagem, assim como eu fiz aqui. Aqui tá meio, né, não tá, parece que não tá encontrando, tá? Mas não se preocupe, é porque tem uma pence aqui. E aí, vai fazer um volume aqui, ó. E elas se encaixam direitinho, tá? Podem ver aqui, ó. Elas se encaixam certinho. No tecido, isso aqui fica bem encaixadinho. Certo? Então, esse primeiro modelo aqui é o revel, primeiro tipo de acabamento, certo? Agora, vamos fazer o cós reto. Bom, para fazer o cós reto, eu preciso da medida certinha da cintura, mas não é da minha medida real de cintura, eu preciso da medida da cintura da saia. Lembrando que a saia, ela tá com uma folga de vestibilidade, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Como eu vou fazer aqui um cós me baseando pela modelagem, eu vou medir a modelagem, tá? Mas você pode fazer também, quando estiver fazendo aí na prática, né? Você vai, como eu já tinha dito, cortar a sua saia, certo? Coloca a folga de costura, né? A margem de costura, fecha a saia todinha, lateral, costas. Se quiser já colocar o zíper, pode colocar, seja ele na lateral, seja ele no meio das costas, e prova, certo? E vê se tá tudo certo. Fecha a pence, vou precisar também, lógico, estar com a pence fechada aqui. Vou logo fechar aqui, tá? E aí, se for preciso fazer algum ajuste, você vai fazer antes de colocar o coche. Ele vai ser inteiro, certo? Não precisa ter emenda aqui na lateral. Então, você vai fazer o cós inteiro,
Então, é por isso que é importante você primeiro fechar a saia, provar quando tiver tudo ok. Aí sim, você mede a sua saia para fazer o cos com a medida certinha, ok? Mas aqui eu vou fazer assim, né? Deixa eu só colocar aqui essa fitinha para segurar. Bom, então eu vou descobrir aqui quanto é que eu tenho aqui de cintura. Quarenta e 43,5. Só que lembrando, eu tô trabalhando com 1/4 da modelagem, né? 1/4 do corpo. Então, como eu tenho 1/4 das costas e 1/4 da frente, junto eu tenho a metade. Então, a minha cintura vai ser 86, né? 87, na verdade, porque deu 43,5, né? Bom, para ficar um bom entendimento, tá? Eu vou fazer o cos da maneira como nós vamos cortar no tecido, para você entender direitinho, tá? Então, eu vou dobrar aqui o papel, ó. Vou dobrar. E essa ponta aqui vai ser o meio, tá? Vai ser o meu meio da frente. Ok? Vai ser o meu meio da frente. Então, a partir daqui, eu vou marcar 43,5 centímetros, que é a metade da minha medida de cintura, né? No caso, a medida da saia. E marco 43,5. Vou esquadrar aqui essa medida, que é a minha medida certa, certo? E agora eu vou decidir aqui a altura que eu quero esse cos, tá? Uma medida boa de cos é 3 centímetros. Como a gente não vai mexer na modelagem, compensar isso aqui, eu aconselho a deixar 3, que é uma boa medida, tá? Então, eu vou fazer a marcação aqui de 3 centímetros. Então, aqui eu já tenho a metade da minha medida, que é essa aqui, ó. Só que eu preciso passar um pouquinho aqui. Por quê? Porque vai ter o fecho, né? Vai ter que ter aqui uma folga, aqui um desconto de tecido para eu fazer o acabamento. Porque eu posso querer colocar um botão, posso querer fazer um transpasse, na verdade, tá? Vou mostrar aqui pra você entender direitinho. É isso aqui que eu tô me referindo, ó, tá? Você pode fazer um acabamento aqui com o zíper, tá? E esse zíper pode vir até aqui na saia. E aqui em cima você pode fazer um abotoamento com botão mesmo, tá? Um fechamento com botão. E aí aí vai precisar ter um transpasse, vai ter que ter uma passadinha aqui de tecido, tá? Pra ela poder o quê? Poder fazer isso aqui, né? Por um lado ficar a casinha e o outro lado ficar o botão. Só que também dá pra você deixar bem certo e fazer cochete, né? Aí o tecido vai ficar assim, vai ficar se beijando assim. Pode também ser assim com cochete. Ou você pode também passar direto com o zíper e o zíper vai morrer no cos, tá? Ele vai fazer mesmo o fechamento no final no cos, tá? Então, eu vou fazer aqui essa modelagem como se a gente fosse fazer com um botão, tá? Pra ficar passado. Então, você vai passar aqui 2,5 centímetros, tá? Você pode fazer a modelagem com 2,5 centímetros, assim como eu tô fazendo. Depois você decide se você vai fazer com zíper, com botão, tá? Quando o tecido tá sobrando, não é problema isso. O problema é quando ele falta. E aqui nesse cos você vai deixar 1 centímetro de margem de costura. Então, eu vou fazer aqui mais ou menos 1 centímetro, tá? Aqui também.
Bom, então aqui eu tenho o cós já, com 3 centímetros. Essa bordinha aqui é a margem de costura, tá? Você pode já deixar aqui no molde, a margem de costura. E aqui eu tenho o meio da frente e aqui a passadinha para fazer o acabamento com botão, se você quiser, certo? É importante você entender que essa modelagem é assim, ó. Você não vai fazer 2 tiras e costurar aqui, você já pode fazer assim. Então, quando você for pegar o tecido, você já vai dobrar ele da forma como eu dobrei aqui o papel, tá? E aí, vai dobrar de novo aqui, ó. Digamos que isso aqui é o tecido, tá? E aí, sim, vai posicionar o molde, que aqui vai ser o meio da frente, tá? Que é essa posição aqui, ok? Ficou bem claro isso? Então, aqui eu tenho a minha modelagem, né, do cós reto, certo? Agora, vamos ver a modelagem do cós anatômico. Diferente dos outros acabamentos, o cós anatômico, ele vai mexer aqui na estrutura, né, digamos assim, da modelagem. Por quê? Porque vai ser necessário fazer um corte aqui, ok? Ele é muito parecido com o revel, tá? Só que o revel, ele é costurado por trás, né? Costura aqui, ó, aqui em cima, né? E ele é feito o acabamento todo por dentro, no caso. Fica todo pelo avesso da roupa. Já o cós anatômico, nós vamos fazer a mesma marcação que foi feita no revel. Posso até pegar aqui a cópia, mas eu vou deixar um pouquinho mais. Eu vou fazer aqui para ficar melhor, tá? Então, eu vou fazer também o revel. Eu vou deixar o revel com 7. O revel não, o cós anatômico com 7, tá? Então, eu vou deixar aqui, vou fazendo a marcação com 7 centímetros. Posso fazer com 6, posso fazer com 5, tá? Eu aconselho de 3 pra frente, pra ficar mais bonito. Quanto mais grosso, assim, né? Respeitando aqui o limite do alto quadril, tá bom? E aqui eu vou fazer isso aqui, ó. A mesma coisa que eu fiz no revel. Fiz aqui a minha marcação, ó. Aqui dá pra ver, aqui essa linha é reta, né, do alto quadril. E aqui você já vê que tá dando a inclinação. A mesma coisa eu vou fazer nas costas. Mesma coisa, mesma coisa. Vou pular aqui a pence. Marco 7. 7 e aqui 7. Vem ligando aqui, tá? Vou fechar aqui a minha pence e vou ligar aqui. Bom, feita aqui a marcação, agora é só cortar aqui. Aqui a pence aqui no cós, ela vai ficar fechada, tá? Você vai cortar no tecido fechado, tá? Lembrando que aqui tem a pence, ó. Mas vai ser preciso fechar no molde, pra quando cortar no tecido, já cortar certinho aqui com a pence fechada, ok? Então, vou colocar aqui a fitinha. E esse pedacinho aqui, que ficou da pence, dependendo do tamanho, né, que você deixar aqui o seu cós, tá? Vai ser preciso finalizar aqui essa pence, ok? Aqui ficou uma pontinha aqui. Aí, eu vou ter que fechar aqui na costura, tá certo? Porque senão não vai encontrar, ó. Aí, eu vou ter que fechar aqui pra poder dar bem certinho. Tá ok? Então, por isso que o tamanho do cós é importante, certo? Se eu fizesse um cós maior, a pence ia sumir. Eu não ia precisar fazer pence. Por quê? Porque a pence, ela ia ficar dentro do cós. E aí, eu ia fechar, como eu saquei aqui, né?
eu ia fechar aqui a pence no coxe. Aí eu ia cortar aqui o restante da saia, e aí não ia precisar, a pence ela ia existir, mas ela ia estar camuflada no coxe, tá? Então é assim que funciona. Então aqui já tá certo, aqui nas costas. Só arredar aqui. Corto aqui da frente também. E aqui eu tenho meu cós da frente, tá? Lembrando que cós é necessário cortar o dobro. Como assim? Aqui eu vou cortar, aqui vai ser o meu meio da frente, né? Aqui vai ser a dobra. Só que eu vou precisar cortar 2 vezes essa peça. Então, aqui eu tenho a dobra do tecido, tá? Então, eu vou dobrar meu tecido. Digamos que o meu tecido é isso aqui, ó. Aí, eu vou dobrar, tá? Vou colocar o cós aqui. Bem encostadinho, né? E aí, eu vou tirar... Aí, aqui vai estar a outra metade. Aí, eu vou tirar duas vezes isso aqui. Aqui eu tenho 2 vezes, certo? Aqui na frente. Nas costas, eu vou ter que tirar 4 vezes essa pecinha aqui. E isso se o meu zíper for no meio das costas, tá? Porque vai ser de um lado, né? E de outro. Como ele é forrado, eu preciso de 4 peças dessa aqui. Porque eu vou ter costura aqui, né? Vai ter que ter 1 centímetro de margem de costura aqui. E 1 centímetro de margem de costura aqui, certo? Fica assim, ó. Aqui eu tenho a dobra, né? E aqui eu vou precisar também da margem, 1 centímetro de margem de costura, certo? Porque eu vou costurar aqui na lateral, né, também. E aqui eu vou emendar com o restante da saia. Aqui, como o meu zíper é nas costas, nesse exemplo aqui, tá? Eu vou fazer assim também, 1 centímetro de margem de costura, 1 centímetro, certo? E aí eu vou cortar 4 vezes. Cortar 4 vezes aqui as costas. A mesma coisa, eu vou deixar também a margem de costura pro meu revel, tá? Tanto na saia, né? Vou ter que deixar aqui, ó, 1 centímetro de margem de costura pro revel. Esse aqui já é outro modelo. Entendeu? Aqui também, né? Que essa é a margem da costura da saia. Então, onde tiver costura, tem que deixar 1 centímetro de margem, tá? Só recapitulando aqui pra você. Aqui eu tenho o meu cós anatômico, certo? Frente e costa. O revel vai ser o acabamento aqui por dentro, né? Mesma coisa das costas. Fecho aqui. Já com a pence fechada, eu costuro o meu revel aqui pelo lado de dentro. Lembrando que aqui, nessa borda onde tem costura, tem margem de costura, tá? Não vai cortar certinho aqui, não. Tem que deixar 1 centímetro de margem de costura. Porque aqui também vai ter que ter uma margem de costura aqui. Ok? E aqui, o outro acabamento é o cós reto. Aqui eu tenho meu meio da frente e aqui nas costas, o acabamento da costa. Se você quiser fazer um acabamento na lateral, aí é só substituir. Já não vai ser meio da frente, já vai ser lateral aqui, né? Porque a outra lateral vai ser o fecho, tá? Mas aqui é a mesma coisa, só vai mudar mesmo, no caso, na saia, a posição do fecho, né? Bom, então essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero ter conseguido aí, né, responder as dúvidas e ter
explicado de uma maneira que você tenha entendido, tá? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Deixa aqui, embaixo nos comentários, né, o que você achou da aula, qual desse tipo de acabamento você gosta mais. E se você ainda não foi inscrita ou inscrito aqui no canal, se inscreva, ativa o sininho, compartilha, deixe seu like. Tudo isso faz o nosso canal crescer, tá bom? Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui e até a próxima aula.